Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. O Tribunal de Contas avança na questão da fiscalização através aí dos softwares que estão sendo desenvolvidos em conjunto por técnicos do tribunal e empresas contratadas. Na Federação, há cerca de um mês, o senhor já revelava um software que vai acompanhar as licitações. Como é que vai ser esse trabalho de software que deve entrar em funcionamento ainda esse ano, doutor César? Perfeitamente. Essa é uma ferramenta muito importante dentro de um processo que o Tribunal de Contas tem procurado adotar aqui no Rio Grande do Sul, de acompanhar a gestão pública, ou seja, na medida do possível verificar o andamento das obras, das prestações de serviço, evitando que apenas se lide com o resultado, com o produto final e as suas eventuais irregularidades. Então, dentro dessa dimensão de acompanhamento e, sobretudo, de prevenção, esse software representa uma ferramenta fundamental. Por quê? Nós pretendemos, então, desenvolver esse equipamento ou esse serviço até o final do ano, colocar à disposição, vamos treinar, inclusive, todos os nossos entes jurisdicionados da área estadual e municipal. Essa ferramenta vai nos permitir acompanhar as principais licitações na área de obras, de prestação de serviços, de compras, detectar, no caso, sobretudo das obras, se há problemas nas planilhas de custos, eventuais sobrepreços, e recomendar a adoção de medidas corretivas, seja no projeto técnico, seja no edital, ou antes mesmo, se for o caso, da contratação. Nós temos a expectativa de, até o final do ano, colocarmos em operação pelo menos um primeiro módulo desse projeto, que eu acredito vai significar um diferencial na perspectiva, na história mesmo do trabalho do Tribunal de Contas, por conta da prevenção, da possibilidade de nós nos anteciparmos. Com isso, prestamos um serviço muito importante também para o próprio administrador, Sim. que, como a presunção é que esteja agindo de boa fé, poderá adotar medidas corretivas, evitando, então, gastos e despesas desnecessárias. Muito bom, hein? Como a presunção é que todos agem de má fé, se houver erro, o tribunal pode antecipar algum problema e depois não ter uma longa discussão jurídica a respeito do assunto. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nós temos a experiência de que muitas vezes os fatos apontados pelos tribunais de contas, não apenas no nosso caso, dada a natural demora desse processo, o exercício das garantias constitucionais, quando há determinação de devolução de valores, seja pela constatação de fraude ou mesmo de irregularidade de natureza formal, muitas vezes não há o ressarcimento, não há devolução aos próprios públicos. Os índices de retorno ainda são muito baixos. Não obstante, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, nós teremos um bom processo de acompanhamento das nossas decisões. Então, o melhor, aplicando uma velha e antiga máxima, é prevenir, é educar, orientar, e se for o caso, através de medidas cautelares, que o tribunal já vem utilizando de algum tempo, determinar que o administrador adote as providências corretivas. Uma medida que dá para se dizer assim, liminar, é o caso que a gente está acompanhando em Porto Alegre, da Orla do Guaíba, onde o tribunal pegou e fez alguns apontamentos, antecipando, inclusive, a questão da licitação. Depois nós tivemos ali uma licitação, o vencedor da licitação não considerou bom o preço que fechou, e foi feita uma nova licitação. Agora 5 interessados estão dispostos, aí 2 podem ter problemas, podem inclusive não seguir no processo, mas apareceram novos interessados. Esse é um bom exemplo do que o tribunal pretende? Eu acredito que sim, tanto esse projeto envolvendo a Orla do Guaíba, quanto em relação às obras da Copa do Mundo, realizada em 2014, muitas delas ainda em andamento. Eu posso dizer que exatamente nesses empreendimentos onde houve uma ação de acompanhamento, de colaboração entre o próprio Tribunal de Contas e a administração municipal, houve medidas corretivas, providências foram adotadas, ajustes. Às vezes são projetos técnicos muito complexos que envolvem impactos ambientais, repercussões das mais variadas que precisam ser consideradas. Então, eu acho que você traz à tona um exemplo, e eu agrego outro, da possibilidade de, mediante uma ação de acompanhamento, é claro que exige um esforço maior do parte do Tribunal de Contas, nós não temos um quadro técnico tão numeroso para ampliar esse tipo de ação em todo o Estado, mas os grandes empreendimentos, esse tipo de iniciativa de acompanhamento tem se mostrado muito efetivo na perspectiva de nós termos a execução de obras de qualidade e
com os preços adequados à realidade de mercado. Bom, e uma novidade que já deve entrar em funcionamento no próximo mês é que o site do tribunal, que hoje já possibilita eu, o senhor, qualquer cidadão que está nos ouvindo nesse momento ingressando no site do tribunal, obter dados a respeito de tudo que acontece no Rio Grande do Sul, em obras, em pagamento de salários, navegar pela transparência do site. A partir do mês que vem poderemos cruzar dados. Uma obra de Bagé poderá ser comparada com uma obra de Porto Alegre, uma obra de Uruguaiana com uma obra de Lajeado. Poderemos fazer esse cruzamento a partir do mês que vem no site do tribunal? Nós já temos hoje no nosso portal o chamado portal de dados abertos, mas estamos lançando um novo, isso vai acontecer no dia 6 de agosto próximo, de uma maneira muito mais abrangente, mais qualificada, numa plataforma padrão de mercado, com a possibilidade de se pré-visualizar os dados antes deles serem baixados. Inclusive, na página inicial, o usuário vai tomar conhecimento de que o TCE estará disponibilizando quase 26 mil conjuntos de dados. Portanto, são milhões de informações que poderão ser acessadas, envolvendo decisões do tribunal, gastos públicos na área da educação, na gestão administrativa da casa, da ouvidoria, informações sobre a previdência social dos municípios e do próprio estado. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos mais de 330 municípios que têm regime próprio de previdência e acumulam já ativos de mais de 10 bilhões de reais que são fiscalizados pelo TCE. Teremos informações também no formato dados abertos, na área da saúde, da previdência, da receita, enfim. Essas informações elas estarão literalmente abertas, permitindo o cruzamento de dados, a elaboração de planilhas, de quadros comparativos, sobretudo pelos jornalistas que trabalham muito essas informações, pela comunidade acadêmica, professores, estudantes, pesquisadores, a possibilidade de elaboração de aplicativos também que poderão ser vertidos em serviços de interesse da população. Então, eu considero esse lançamento do novo portal de dados abertos que faremos no mês que vem como uma importante contribuição nesse processo de abertura das informações públicas para a sociedade, na chamada transparência ativa, e mais do que disponibilizar informações, como nós falávamos, que essas informações possam ser processadas, elaboradas, não sejam dados estáticos, e assim o cidadão se empodera cada vez mais, contando muito, claro, com a mediação dos veículos de comunicação, da mídia profissional, das redes sociais, e a tendência é que com isso nós tenhamos cada vez mais um processo de aperfeiçoamento, de autocontrole da administração pública também. Bom, doutor César, é isso mesmo que eu estava falando na pergunta inicial, quer dizer, o sujeito vai entrar, eu moro em tal lugar no interior do Rio Grande do Sul, estão fazendo um asfaltamento no meu bairro, eu vou poder buscar uma informação de outro local que eu sei onde está sendo feito o asfaltamento, vou poder cruzar esses dados. Eu vou poder... Também. Essa é a ideia, as pessoas vão poder, além de acompanhar quanto estão sendo investidos pelo poder público naquela obra, naquela compra específica para um hospital, por exemplo, de um aparelho, sabendo que um mesmo aparelho, do mesmo tipo, foi comprado por outro hospital, dinheiro público entrou no processo, entra no site do tribunal e confronta os dados. Essa é a ideia, é a possibilidade de nós processarmos, elaborarmos as informações e não apenas as visualizarmos de uma forma estática em várias áreas que esses dados estão sendo estruturados. Então é claro que nós estamos sempre num processo de melhoria, de aperfeiçoamento, poderá surgir nova demanda a partir desses dados que forem apresentados, mas eu tenho assim a convicção, até pela exposição técnica que nos foi feita pela unidade responsável por esse projeto há poucos dias, de que nós vamos ir efetivamente ao encontro dos interesses da sociedade, vai poder cruzar, mapear dados, fazer anotações, e inclusive, um aspecto muito importante, também a partir dessas informações que o TCE disponibiliza, ele mesmo receber informações, denúncias na sua ouvidoria, porque o cidadão passa a ser cada vez mais um aliado importante nesse processo de controle. Nós temos uma ação de fiscalização que considero bastante efetiva, realizamos auditorias em loco, no ano passado foram mais de 3.000 auditorias em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas isso será sempre insuficiente, Sim. porque o volume de gastos públicos é significativo.
Guaíba é extraordinário. Então, o compartilhamento dessas informações e a possibilidade de um acesso fácil por parte do cidadão pode até trazer elementos ao tribunal para as suas auditorias. Então, acho que é uma relação de interação, essa palavra é muito importante, entre a administração pública, no caso, através do Tribunal de Contas, e o cidadão. Aí, então, a partir de 6 de agosto, tce.rs.gov.br, qualquer pessoa pode ingressar no site e a ideia é que possa cruzar os dados de forma transparente e obter todas as informações. Milhares delas as pessoas já podem obter agora, mas a partir do dia 6 de agosto, com esse novo software, cruzamento de dados e com isso a possibilidade das pessoas terem aí mais poder de análise. Olha, essa obra na minha cidade está cara, na outra foi barata, aqui está barato demais, por que está acontecendo isso dessa forma? Essa é uma situação vai com isso, né, se criando um ambiente de absoluta transparência, que é a ideia de vocês no Tribunal de Contas do Estado. Parabéns, doutor César. Parabéns, doutor César Miola. Obrigado aí. Vou aguardar para 6 de agosto entrar nesse software aí. Um abraço. Muito obrigado. Eu já até estou te convidando, assim como profissionais de comunicação, nós vamos fazer uma audiência pública para apresentar esse projeto, depois vamos fazer um tutorial na nossa internet para permitir que as pessoas possam manejar essas informações. Só queria aproveitar esse minuto final, Felipe, para fazer uma referência também ao chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil, as conhecidas ONGs. Agora, no final do mês de julho, entra em vigor uma legislação muito importante, a Lei Federal 13.019, que está sendo estudada pelo TCE. Nós estamos preparando um material de apoio para divulgar, porque vem aí uma grande modificação nas parcerias dentro do poder público e as organizações da sociedade civil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos, por exemplo, em 2013, entre a área estadual e a municipal, repasses de mais de 3,5 bilhões de reais de recursos para diferentes organizações da sociedade civil. E essa lei vem exigir muito mais transparência, tanto do poder público quanto das organizações privadas, controle por parte da administração, dos beneficiários e do Tribunal de Contas. Então, nós vamos fazer também nas próximas semanas uma divulgação do trabalho, do estudo que nós estamos realizando, que vai servir tanto para os nossos técnicos do TCE, quanto para o poder público em geral e para as ONGs, para que elas possam se estruturar e dar atendimento a essas exigências muito importantes. Aí também a nossa fundamental nesse processo é a transparência e o controle. Para ONGs sérias, nenhum problema. Agora, se alguém está usando alguma ONG de forma irregular, aí, porque 3,5 bilhões em 2013 é muito dinheiro, né? Vamos comprar literalmente o termo é na pindaíba que o Estado se encontra, né? Então, o pessoal das ONGs coloquem as barbas de molho, né? Porque afinal de contas vai ter uma fiscalização forte. Eu acho que há uma responsabilidade muito grande das ONGs, mas também do poder público, que ao transferir esses recursos deverá se preocupar em fiscalizar a aplicação, os resultados alcançados, examinar criteriosamente as prestações de contas, dar publicidade a esse processo, para que nós possamos verificar se essas parcerias efetivamente estão alcançando os objetivos previstos nos contratos, nos convênios, nos termos de parceria, seja lá qual for o momento dado. Eu acho que é uma inovação muito importante e o Tribunal está atendendo esse assunto agora também. Acho que nesse momento muita gente começa a temer, porque a imprensa sempre fala desse dinheiro que vai para as ONGs aí sem fiscalização, com vocês em cima. Acho que teremos noticiários e manchetes fortes nesse ambiente aí das ONGs, as organizações não governamentais. Tem muita ONG séria no Rio Grande do Sul, conheço muita gente séria. E é essas que nós queremos auxiliar. Exatamente. Nas dificuldades que poderão ter para melhor prestar contas, e aquelas que eventualmente discordem das exigências da lei, dos princípios constitucionais, deverão ser colocados em responsabilidade. Mas a ideia sempre é prestigiar e fortalecer, é enaltecer as suas práticas e auxiliar, porque é um momento de transição, de dificuldade. O Tribunal quer ser partícipe desse processo de orientação, mas enaltecendo sempre esses dois grandes eixos dessa nova norma: controle e transparência. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a você e a todos os ouvintes.